Hora certa, opção em Nova Iguaçu, 19h03. Lado a lado com você, torcedor brasileiro, ligado na Rádio Opção, a sua melhor escolha. Hoje é quinta-feira, dia 13 de novembro do ano de 2025. Está entrando no ar o nosso programa Agito Esportivo, com o melhor conteúdo do futebol amador da nossa região. E hoje um convidado muito especial aqui da Rádio Opção. Não vou apresentar o convidado, senão vai perder a graça, a galera já vai dar o like. Na sequência você vai saber quem é o nosso convidado na noite de hoje. Rádio Opção, a sua melhor escolha. Vem com a gente. Faça a jogada certa. Global Proteção Veicular. Coberturas contra colisão, roubo, furto, incêndios, enchentes e danos a terceiros. Planos para carros a partir de R$ 99,00 e para motos a partir de R$ 87,00. Global Proteção Veicular. Avenida Doutor Salles Teixeira 275, Moquetá, Nova Iguaçu. Telefone 3540-7220. 3540-7220. Agora você não precisa se preocupar. Conheça a Global Proteção Veicular. Tecidos e Aviamentos Santo Antônio. A loja tem tudo o que você precisa. Em linhas, lãs, fitas, barbantes, tecidos para pano de pratos e muito mais. Rua Quintino Bocaiúva, número 137, no centro de Nova Iguaçu. Telefone 2767-4788. 2767-4788. Tecidos e Aviamentos Santo Antônio. A febre amarela despertou dúvidas sobre quem precisa tomar a vacina. Se você mora ou vai viajar para áreas de risco, deve ser vacinado a partir de 9 meses de vida. Mas atenção, se você tem mais de 60 anos ou está gestante, procure orientação médica. Se já tomou a vacina há menos de 10 anos ou já tomou as 2 doses, fique tranquilo, você está protegido. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Rádio Opção. Tocando o que você gosta de ouvir. Você está ouvindo Agito Esportivo na Rádio Opção. A sua melhor escolha. Gente, aqui é a sua profissional de saúde. E eu peço a sua atenção aos principais sintomas da dengue, zika e chikungunya, que são febre, manchas no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, nos músculos e nos olhos. Na zika, a coceira é intensa. Se você tem algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Governo Federal. Coronavírus. Evite o contágio. A vacinação é uma forma simples, segura e eficaz de proteger as pessoas contra a Covid-19. Ela usa defesas naturais do seu corpo, cria resistência à infecção e torna seu sistema imunológico mais forte. Mas os cuidados com o uso de máscaras, lavar as mãos, usar álcool em gel e manter o distanciamento social continuam sendo necessários. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rádio Opção, a sua melhor escolha. Alô, Nova Iguaçu! A Sintercom está de cara nova, trazendo qualidade para a sua conexão com Deezer e HBO. Assista séries e filmes sem travar. Jogue sem lag, com a melhor velocidade da região. Planos a partir de 600 MB por apenas R$ 99,90. Atendimento 24 horas, suporte técnico todos os dias e suporte Tel Premium. Visite-nos em nossa loja Cacuia. WhatsApp 21 996 70 7809 ou 21 3794 4677. Sintercom, sua necessidade é nossa prioridade. Academia Nine Fit. Cuide-se bem, mantenha seu corpo em plena forma física. Academia Nine Fit, um novo conceito em academia, aparelhos de última geração e profissionais qualificados. Treinar muda seu corpo, mente e vida. Faça já a sua matrícula. Academia Nine Fit, Avenida Doutor Salles Teixeira, 195, Moquetá, Nova Iguaçu. Conheça Nine Fit, Rancho Novo e Queimados. Academia Nine Fit. Reinacar Veículos. Carros seminovos de qualidade e procedência.
você só encontra na Reinacar Veículos. Marque um gol de placa, comprando seu carro na Reinacar Veículos, Avenida Carlos Marques Rolo, 465 Vila Nova, Nova Iguaçu. Ligue agora para 2697-2851 ou 96598-7764. Acesse o nosso site reinacar.com.br. Estamos apresentando Agito Esportivo. Marcelo Melo. Hora certa, opção em Nova Iguaçu, 19h09, lado a lado com você, torcedor brasileiro, ligado na Rádio Opção, a sua melhor escolha, um programa muito especial. Todo mundo sabe que às quintas temos aqui no Agito Esportivo ilustres, né? Às vezes não é um só, hoje é um, mas ilustres pessoas que fizeram muito bem para o esporte da nossa região. Eu não vou falar só de Nova Iguaçu, porque a nossa região é muito rica no esporte, né? Nós já trouxemos aqui pessoas do automobilismo, do jiu-jitsu, né? Vou trazer, já estou agendando com o judô. As filhas do Léo já foram campeãs mundial de judô, trazendo uma galera bem legal aqui do judô. O Adriano Santos está tentando agendar para a galera do handball, né? Natação, e o Adriano vai também passar o contato do pessoal de Mesquita que disputa o Campeonato Nacional de Basquete, né? Então a gente vai trazer uma galera sensacional aqui no Agito Esportivo. Abraçando meu amigo Robinho, Robson Montezuma, Antônio Carlos, ao Arlindo, boa noite, lindinho. Ao Marcão, boa noite, meu querido amigo Marcelo Zilli Rui. Desejo a vocês que façam um excelente programa. Fique com Deus. Ô Marcão, tem que deixar o like. Não tem que só assistir. Vocês que estão aí, o que é o like? Às vezes as pessoas não sabem o que é o like. O like é aquele dedinho assim de joinha. Dá um joinha. Por quê, galera? Quando o Marcelo Melo e o Zila Cardoso pedem para você deixar o like, porque quanto maior o número de likes, a plataforma vê que a entrevista, né, o programa Agito Esportivo foi bem requisitado e recomenda para outras pessoas que não são inscritas no canal. Você já entrou no YouTube e você está assistindo assim, futebol brasileiro, a uma partida. Daqui a pouco você não vê outros vídeos ali próximo, é porque a plataforma do YouTube está recomendando. Então, é muito importante o like, cara. É muito importante mesmo. Aqui, ó, a Rosiane Anjo, boa noite. Ao Silvio Arcari, está próximo de vir aqui na rádio, presidente do Mesquita. Boa noite, Marcela. Parabéns pelo convite ao Rui Rei, nosso eterno craque mesquitense. O Ailton, deixe meu abraço aí ao mestre tio amado Rui Rei. A galera ligada. Gente, não esqueça de deixar o seu like aí. É muito importante o like. A meta nossa é 70 likes até o final. Então, chega de conversa fiada, Marcelo Melo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, tem uma ligação muito grande com essa camisa que está aqui, ó, preta e branca. Ele tem uma ligação muito grande. Nós vamos apresentar o nosso convidado que está sempre participando, sempre curtindo o Agito Esportivo. Muito boa noite, seja bem-vindo à Rádio Opção, Rui Rei. Boa noite, Rui. Rui, volta aí que o Marcelo te chamei, mas não abri seu microfone. Como é que o cara vai falar? Vamos de novo, né? Igual numa gravação. Boa noite, Rui Rei. Seja bem-vindo à Rádio Opção, Rui. Boa noite, Marcelo. Estou muito feliz de estar aqui no seu programa, né? É ao vivo, por isso acontecem essas coisas, né? As coisas são assim, ao vivo não tem problema. Não tem problema. Marcelo, estou muito feliz de estar aqui no programa recíproca é verdadeira. Tá? Você é um grande comunicador aqui da região da Baixada Fluminense, um dos maiores que nós temos, tá? Uma relíquia que nós temos aqui, que é você, sustentando com muita valentia esse programa e dá oportunidade de nós falarmos um pouco desse futebol que nós jogamos, né? E a evolução que houve no futebol, a evolução que houve na cidade
E para mim, estou muito à vontade. Fiquei muito à vontade, foi muito bem recebido aqui por você, pelo meu amigo Zila, amigo de muitos anos, está aqui presente. Esse jogou muito? Não, jogou demais. Eu estava brincando com ele ali antes de entrar no programa, que ele era invocado, ele não era aquele cara que o zagueiro chegava perto dele e ficava com medo, não. Ele partia para cima. Eu gostava muito de ver o futebol do Zila, né? Futebol valente, técnico, né? Hoje ele estaria sendo disputado aí pela Europa, não estaria nem no Brasil, não. Se fosse jogar hoje, o Zila estava na Europa. Tá bom, Marcelo? Estou muito feliz, vamos iniciar o programa e aquele que tu falou. Galera aí que eu fiz o convite, mandei convite para muitos amigos. Se inscreve no canal, dá o like, manda o chat, né? Que nós estamos aí então para atender a todo mundo. Pode falar tudo? A minha amiga, meu sobrinho já mandou uma mensagem, meu sobrinho Juninho, meu sobrinho querido, a família limpeza, oi? Minha família limpeza, minha nora Rose, obrigado aí pela mensagem, tá bom? É isso aí, não esqueça de inscrever no canal e dar o like. É isso aí, se você ainda não é inscrito no canal, porque é o seguinte, nosso canal é novo, nós perdemos um canal com quase 9 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações no nosso canal. Então, o nosso canal é novo, nós estamos chegando a quase 1.000 inscritos, muito legal, né? O Zila fala o seguinte, é igual o formiguinha, a gente vai fazendo uma casinha aqui, uma casinha ali, o projeto que nós montamos, o Zila sempre teve essa ideia de a gente resgatar o esporte da nossa cidade, o Zila como grande treinador que foi, grande pessoa, né? A gente tem um carinho, o Zila quase da nossa família, que foi criado com o meu saudoso pai. Meu pai levou ele para lá para Três Marias, lá para Linha Velha para jogar. Ele andava de Cabo Sul até lá para jogar bola. Então a gente tem o Zila tá com as ideias bem legais aqui e a gente sempre falou, Rui, que as homenagens têm que ser feitas em vida para as pessoas que construíram o esporte. Se hoje nós temos o Mesquita, que o Mesquita foi do município de Nova Iguaçu, se nós temos o futebol iguaçuano, porque vocês, Zila, vocês no passado construíram uma história. E essa nova geração tem que saber quem foi Zila Cardoso, o Zila só traz convidados, mas eu estou esperando, o último programa do ano antes dele entrar de férias vai ser com o Zila Cardoso, para a gente encerrar a temporada, porque contar a história. O Batista Júnior falou assim, Marcelo, eu vou marcar, quando eu entrar de férias, eu vou marcar para te entrevistar. Eu quero te entrevistar, nosso amigo. Eu já falei para eles, Zila, para convidar o Batista também para vir aqui contar a história do Batista Júnior de rádio. Então, as histórias têm que ser contadas, temos que falar para essa nova geração quem foi vocês, cara. A contribuição que vocês fizeram para o esporte. Porque se tem futebol, se tem história, vocês construíram, cara. Marcelo, você falou palavras muito assim, expressivas, né? E com muita sensibilidade, né? É exatamente isso, Marcelo. Nós construímos essa história, o pessoal da geração atual não sabe o que era, não sabe nem o que é esse futebol, nem imagina, vocês souberem. Antes eu quero mandar um abraço ao meu amigo Silvio Arcari. Silvio Arcari mandou uma mensagem aí, novo presidente, o presidente do Mesquita atualmente, né? Desejo para você, Silvio, felicidade, que você sempre foi um lutador, sempre foi um guerreiro, né? Que Deus te ilumine no caminho para resgatar o Mesquita e botar realmente no lugar que o Mesquita sempre deve estar, bem no alto. Abração ao meu amigo Silvio Arcari, tudo de bom para você. O Silvio que vai ser nosso convidado nos próximos programas, né? A galera ligada aqui no Agito Esportivo. A rapaziada do Bairro Amaral, Terrel. Marcelo, eu quero voltar aí de novo, valeu, irmão. O Alan dos Santos, boa noite a todos, ouvintes do programa, vendo meu tio Rui, uma bela homenagem, jogou demais em Mesquita, um abraço, tio. Aí o Alan, seu sobrinho, te mandou... O meu sobrinho Alan, ele está em Manaus, meu sobrinho é sargento, Manaus, minha irmã sargento tá em do Exército, está lá em Manaus, né? Abraçar o meu sobrinho, isso é um lutador, sabe, isso aí é um guerreiro, sabe se superar, sargento do Exército atualmente, e está lá em Manaus. A Graciele Luiz, Rui, com Y, original, vamos do Paraguai. Não, a Graciele é estagiária, está subindo,
do Paraguai. Ah, Rui do Paraguai. É igual fala, é na hora que vamos escrever o meu Um nome. abração. É Marcelo Mello, falei, com 2 L's. Com 2 L's. Então a galera ligada aqui, Sérgio Barreto. Sérgio, onde participou, São Paulo, ele falou assim, quando eu estiver no Rio de Janeiro, eu irei fazer uma visita. Com certeza, Sérgio. Pode marcar pra gente vir aqui, ó, de braços abertos aqui. Rapaziada, não esqueça, solta o dedo no like aí, ó. Isso. Participa aí do Agito Esportivo. É muito importante você deixar, ó, não é só assistir essa bela entrevista com o Rui Rei, né? Aqui, ó, já fiz uma pauta aqui, ó. Ô, Rui, como começou a sua paixão pelo futebol? Qual foi o seu primeiro contato com o esporte na Baixada Fluminense? Marcelo, isso é uma pergunta muito interessante, porque meu pai, ele foi jogador profissional de futebol. Meu pai jogou no Bangu, ele se machucou em 60, né, no Grande Bangu, que o pessoal mais novo não sabe. O Bangu, ele era patrocinado pela fábrica Bangu, onde tinha o doutor Silveirinho. Então, para vocês terem uma ideia, o quarto zagueiro da seleção brasileira de 62, o Zózimo, jogava no Bangu. O Bangu era um timaço. Então, meu pai se machucou no Bangu, né, no jogo aí no Maracanã, e depois foi ser empresário de futebol. Então, eu fui criado, eu gosto de dizer sempre, que eu fui criado com o dinheiro da bola. Quem botou comida no meu prato foi a bola, entendeu? Pagou minha escola, pagou minha parte, aquela parte da adolescência, tudo, foi o dinheiro da bola, que meu pai era empresário de jogador, e ele só vivia disso, entendeu? Então, eu já fui criado com a bola. Agora, aquele ditado, casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Não tem esse ditado assim? Ele não queria que eu fosse profissional de futebol. Porque naquela época o futebol, ele era paixão, o futebol sempre foi paixão, mas tinha poucos recursos, não era igual hoje, né? Hoje as empresas tomaram conta do futebol. Então o futebol, a fonte de receita dos clubes era renda do jogo e sócio, essa era a fonte de receita. Então meu pai queria que eu estudasse, queria que eu me informasse, essas coisas todas. E eu era um jovem obediente e segui meu pai. Então, aqui na região, ele permitia que eu jogasse. Eu fui jogar no Mesquita. Então, o futebol, essa paixão já veio de dentro de casa, entendeu? Vivendo no ambiente de futebol, com jogador, indo lá na minha casa, jogador desempregado, cadê clube, essas coisas todas que você sabe como o futebol é. Então, foi isso. Então, a paixão já veio de dentro de casa. E depois eu fui criado no Banco de Areia, que é um bairro de Mesquita. Bairro de Mesquita. O Banco de Areia é um bairro de Mesquita. E nessa época, Mesquita ainda pertencia a Nova Iguaçu, né, Rui? Mesquita era distrito. Então, pessoal, eu já vi você falar aqui na rádio, pessoal, só para reiterar, Nova Iguaçu, ele tinha 5 distritos. Era Mesquita, Japeri, Queimados, Belfor Roxo e Vila de Cava. Desses 5 distritos, 4 viraram municípios. Então, o futebol, Nova Iguaçu era qualquer luxo. Nova Iguaçu tinha mais de 2 milhões de pessoas na época, né? E você vê só... Uma arrecadação muito grande também, né? Muito grande. E Mesquita era distrito. Só que Mesquita era um distrito mais próximo de Nova Iguaçu. Não tem um distrito, na época, tão próximo de Nova Iguaçu e Mesquita. Tu pegava um ônibus em Mesquita e 10 minutos estava em Nova Iguaçu, né? Então, a vida ela se ficava ali entrecortada nesse aspecto, né? E aí nós fomos jogar, eu fui jogar no Mesquita com 17 anos, né? Aí joguei o primeiro semestre no Mesquita, no Júnior, aí no segundo semestre eu já fui para o time de cima e nos 18 anos eu já estava na seleção de Nova Iguaçu, pelo Mesquita, né? No futebol amador. Então, basicamente, essa paixão do futebol, Marcelo, veio da minha própria casa, do meu pai. Seu pai, né? Eu respirava futebol, jogador para lá, jogador para cá, telefonema, carta, não tinha como não respirar futebol. Ô Rui, o que representou o Mesquita para você, tanto no amador como no profissional? O Mesquita, na época, era um dos maiores clubes que tinha aqui na Baixada Fluminense. Tanto é que ele é chamado... Tem até pergunta para ti aqui, ó. O Antônio Carlos, grande Rui, qual a posição que te agradava mais em campo? Já vai responder, Antônio. O Antônio Carlos é um estudante de logosofia. Nós somos estudantes de logosofia, né? E Antônio Carlos é um grande amigo, um grande estudante. A posição era meio campo, Antônio Carlos. Isso era meio campo que eu jogava, né? Ali, cabeça de área, meia direita, meia esquerda. Eu jogava ali no meio campo.
Mas voltando ao caso do Mesquita, Marcelo, o que aconteceu? O Mesquita, ele é um dos maiores clubes que tinha aqui na Baixada Fluminense. Era chamado Tubarão da Baixada. Até hoje tem esse apelido. Então, os grandes bailes eram no Mesquita, de Five, Renato Silbercap, Devaneio. O clube era tremendo. E eu gostava de baile. Né? Eu gostava de baile. E não tinha dinheiro, eu era duro. Entendeu? Então, eu tinha que jogar no clube, eu tinha que ser sócio-atleta, não tinha jeito. Então eu joguei no Mesquita, que era um grande clube, né? E o Tênis Clube de Mesquita eu joguei futebol de salão, que também era outro grande clube de Mesquita. Só que o Tênis Clube era só salão. Quer dizer, eu estava nos dois bailes, né? Eu estava no carnaval, estava nos dois lugares. Né? Aquela época carnaval que tinha aquela caneca de chopp, comprava. Não teve uma época, né? Teve a época. E aí o carnaval, quer dizer, e outra coisa, a vida social na época era em clube. Na década de 70, para a galera aqui assim, mais nova que não sabia, era em clube. Não tinha, quer dizer, as oportunidades de lazer eram poucas, não era igual hoje. Hoje você tem muitas oportunidades de lazer. Então, os clubes congregava, né, todo mundo. Tanto é, Marcelo, que você pode ver que outros clubes que foram sucesso na época, hoje estão caídos. Olaria, Bom Sucesso, né? Não tão. Madureira consegue ficar por ali, mas Madureira não era um clube social. Madureira sempre foi um clube de esporte, de futebol. Clube social era Bom Sucesso, Olaria, né? Campo Grande, lá era um clube social. São Cristóvão, tinha bares, os clubes acabaram. Não é que acabaram, né? Mas diminuíram muito a sua valorização, né? E o Mesquita foi um deles que caiu também, porque passou a era do clube e caiu, né? Marcelo, tem uma coisa importante, eu quero dizer como é que eu assim, gosto tanto do Mesquita. Eu conheci a minha esposa, que eu sou casado até hoje, lá no clube, no Mesquita, né? Então, lá eu comecei a namorar com ela no Mesquita. Quer dizer, olha só, o Mesquita me deu um casamento. Te deu um casamento. Tá igual o Tamir veio aqui segunda-feira, falou que o Morragudo deu um casamento pro Chapisco. Entendeu? É isso. Ô Rui, a mudança do Mesquita da categoria de amador para o profissional, você sentiu muita diferença? Senti muita diferença. Senti muita diferença, Marcelo. Veja bem, nós estamos falando de uma época em que pouco se falava em profissionalismo, tá? E o Mesquita foi o primeiro clube profissional aqui dessa região. E aí o que aconteceu? O Mesquita tinha refletor à noite, nós treinávamos à noite, né? E o preparo de um profissional é totalmente diferente de um preparo de um amador. Não tem como. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu sempre debato isso aqui, né, em conversa com o Zila, porque o Zila é treinador profissional. O fulano que joga no amador é melhor do que o profissional. Não é mesmo. Ele pode ter uma técnica, né, no futebol amador melhor do que o cara do profissional. Mas ele nunca vai ser melhor porque no profissional o cara treina a parte física, treina a parte tática, que é fundamental. Ele não tem como. Ele pode ser, de repente, mais habilidoso, mas não tem como, eu sempre falo. Mas o Rui jogou mais do que o Zila. O Zila foi o profissional, mas o irmão dele, o Rui, era melhor. Essas coisas. Cara, totalmente esquece. Profissional para amador. Por isso que tá o nome, profissional com amador. Ô Rui, pra gente entrar nesse assunto, eu fui fazer uma decisão lá no Tigres. Todo mundo conhece o campo do Tigre, muito grande o campo do Tigres. E do futebol amador. O time do Felipe do Shopping Vila tinha 26 profissionais. O outro time muito bem qualificado, mas muito amador. Com 30 minutos já estava 3-0. É isso mesmo. A diferença é muito grande. É muito grande. Gritante, né, Zila? Muito, total. Muito grande. Inclusive... Qual a maior dificuldade que você sentiu quando saiu do amador profissional? A parte tática. Porque no amador, você chega lá no campo, no dia do jogo, né? No Mesquita, jogava domingo. O Silvio falando aqui, Rui, ó. O Rui gosta tanto do Mesquita que chegou a ser candidato à presidência na época com meu apoio. Foi sim. Foi sim, é verdade. Foi um momento muito bom ali. O Chiquinho do BNH mandando um abraço, Chiquinho. Chiquinho, rapaz, Chiquinho é um amigo do coração. Chiquinho foi um dos maiores ponta-direita que eu já vi jogar. Não fala não. Pô, não fala. Não fala pra ele não, que ele vai ficar vaidoso.
Chiquinho depois foi jogar comigo no Mesquita. E o Chiquinho não era fácil, não, rapaz. Marcelo, sabe o que aconteceu? Eu jogava o campeonato aqui de Nova Iguaçu, amador. De domingo a domingo era o campeonato iguaçuano. Quando o Mesquita se profissionalizou, essas feras foram tudo pro Mesquita. Então, fizeram a seleção do futebol amador no Mesquita. Exatamente. Né? Exatamente, que o Mesquita pagava o salário. Era pouco, mas pagava o salário, tinha um bicho. Né? Então essas feras foram pro Mesquita. Zila, Del, Chiquinho. O Bel? Fabiano. Bel? Não. Del. O Del. Del foi. Del jogou no... Del, grande Del, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar foi o Del. Aqui, Rui, tem uma pergunta para você antes aqui, ó. É bom que a galera tá fazendo pergunta por... O Hélio falando aqui, ó. Meu amigo Rui, futebol é talento nato ou dá para aprender treinando? Olha só, é talento, tem que ter o talento. O treinamento, ele aprimora, né? Aperfeiçoa, né? Agora, o Hélio aí deve ser o Hélio Grange. Meu amigo Hélio Grange, deve ser do Hélio Grange. Hélio Grange trabalhou comigo na Casa da Moeda, tá? Grande sindicalista, grande pessoa, tem uma visão de mundo, de Brasil espetacular. Meu amigo Hélio, grande abraço para você. Gostei. Aqui o Mildão aqui, ó. Quando eu era garoto, eu vi essas feras aí, ó. Chiquinho, Rui, Zila e Edmundo. Edmundo. Ele botou Edmundo aqui. Quem falou? O Miúdo. É Miúdo, rapaz. Tá lá Miúdo. Em Vila Velha. O Miúdo é o dono do jogo. Você sabe uma passagem que eu tive com o Miúdo? Não, fala, Rui. O Miúdo é o seguinte, nós tínhamos um jogo, decisão, era um campeonato de veterano. O Miúdo é uma geração depois da minha, né? Então, o Miúdo jogou no meio campo. Foi contra o time do Altamir. Foi contra o time do Altamir que ele tinha de veterano, entendeu? O Miúdo jogou muito naquele jogo. Muito. Foi no campo do estádio do Mesquita. Eu brinquei com ele. Miúdo, você é o dono do jogo. Eu vou o dono do jogo. O Miúdo jogou muito, tá? E eu, grande pessoa, sabe? Não, caráter. Já teve aquele caráter exemplar. Sucesso, Miúdo, aí como treinador, né? Sucesso. Gostei de você ter mandado essa mensagem para mim. A galera tá participando aqui, ó. Mas tem uma pergunta em especial aqui, ó. O Glaucio Anjo. Boa noite a todos do Agito Esportivo. Gostaria de perguntar ao Rui, meu querido pai, qual o momento mais memorável da sua carreira e por quê? E também tem uma aqui do Valdo aqui, ó. Cadê? Peraí. Val. Não, do Valdo. Valdo Zange. Rui, qual foi o jogo marcante? Depois eu vou falar sobre isso. Então você responde primeiro aqui do seu filho. Qual foi o momento mais memorável na sua carreira e por quê? Meu grande filho, meu filho é advogado, tá trabalhando, tá lutando na vida, me deu 2 netinhos, Marcelo. O meu querido Benjamin, de 6 anos, o netinho que eu gosto demais, e a Luana, que está com 1 ano e 2 meses. Ele é o esposo da Rose. O esposo da Rose, que mandou a primeira mensagem. Meu filho, futebol marcante é complicado, né, Marcelo? Qual foi o marcante? Já tive muitos momentos marcantes, mas dizer agora, esse foi o mais marcante, é difícil. Mas Rui, mas não tem um que... Tem. Sempre tem aquele. Sempre tem um, né? Sempre tem. Olha, Marcelo, vou te contar uma história muito rápida. Eu, quando fui pro jogar no meu... Eu tinha 18 anos, então, em Mesquita tinha 3 clubes que disputavam a Liga de Nova Iguaçu. Era o União e o Potiguar. União e o Potiguar disputavam a Liga de Nova Iguaçu. Tá? E teve um jogo contra o Potiguar que o presidente do Potiguar tinha ganhado na loteria esportiva, Marcelo. Tinha ganhado naquele tempo. Não existia... Só tinha loteria esportiva. Só tinha uma, não tinha negócio de lotomania, nada disso. Não tinha nada. O cara ganhou na loteria esportiva. E o cara botou um sanhaço lá em Mesquita, era Mesquita contra o Potiguar. O cara botou um sanhaço, Marcelo. Vai dar dinheiro, vai dar aquilo, aquelas coisas que... Bicho, né? O bicho, né? O bicho do cara ia ser... Marcelo, foi um negócio muito sério. Bom, resultado. O Mesquita ganhou de 4-1, eu fiz 2 gols, Marcelo, nesse jogo. Nesse jogo, o cara falou que tinha uma pessoa lá que jogava no Potiguar chamado Naná,
falava que ia quebrar minha perna, que ia acontecer aqueles papos de bola. De bola, né? De ameaça, vai fazer acontecer. Naquela época tinha muito, né, Rui? Muita ameaça, mas, afinal, esse jogo me marcou muito, porque foi um jogo assim, o campo do Mesquita encheu, né? Tinha uma arquibancada lá em Mesquita, encheu. A galera tá falando sobre o jogo e o Rui tá respondendo. Esse jogo foi um jogo marcante. Mas tem uma... Deixa eu ver um negócio aqui. É porque é muita mensagem aqui, ó. A Sonali, é aqui. Rui, aqui é o Dione, que quase foi suspenso pela sua travessura na época do Colégio Silveira Leite. O cara falou aqui, o Dione falou que ele foi quase suspenso pelas travessuras do Rui, aprontou muito na época do colégio. O Dione é um grande amigo que eu tenho no coração até hoje. Sabe o que aconteceu ali, Marcelo? Foi o seguinte, o Dione se parecia comigo. Entendeu? Salvador também te assistindo. De Salvador, da Bahia. Seu primo. Qual o nome do primo que falou aí? Ivaneide. Então, minha prima, Ivonete. Né? Não, tá aqui, Ivaneide. Ivaneide Neves Moreira. Então, a minha prima. Então, todos de Salvador ligados, voltaram lá. Em Salvador, Manaus, Brasília, São Paulo com o Sérgio, né? É a família espalhada. Vou trazer mais vezes o Rui aqui. E eu mandei a mensagem, manda o like e se inscreve no canal. Não pode ser... atenção, gente, manda o like e se inscreve no canal. A Kátia aqui falando aqui. Kátia, amigo Rui, grande companheiro de luta em prol das entidades de reabilitação que atende PCD, nosso tesoureiro. Futebol é importante para a inclusão. Ela perguntou aqui, futebol pode ser importante para a inclusão no PCD. Marcelo, a Kátia Vasco é uma das pessoas que eu admiro muito. Ela tem ela luta por uma causa muito interessante, que é pelas pessoas especiais, tá? Principalmente autismo e vulnerabilidade social. A Kátia Vasco é presidente da FEBEX. A FEBEX é a Federação Estadual, tá, de Reabilitação do Estado do Rio de Janeiro. Congrega uma base de mais de 50 instituições. Essa mulher é muito dinâmica. E ela também é diretora e presidente do Instituto Consuelo Pinheiro, lá em Riachuelo. Eu tenho uma honra e o prazer de auxiliar ela, tá? Colaborar com ela, porque ela tem um trabalho excepcional na área de assistência social. Kátia Vasco. E meu grande abraço. Tá vendo algo diferente aqui no Agito Esportivo? É porque é uma ligação muito grande, né? O que significa essa camisa para ti, Rui? Você vendo aqui ao vivo no Agito Esportivo aqui, ó. Olha, eu vou te contar com muita sinceridade, Marcelo. Eu me emocionei. Aqui, o pessoal tá mandando um abraço aqui, ó. O Beto Fuscão, Fuscão. Conceição de Jacaraí. Aqui, ó. Beto Fuscão é um amigo do Banco de Areia. Um grande zagueiro. Olha o Valdo aqui, ó. Valdo é meu irmão. Aqui, Rui. Cara, eu fico rindo, mas, cara, vamos responder aqui do Valdo aqui, ó. Rui, você tem muita história, mas tinha um troféu que ficava na estante da nossa mãe, sempre tinha honra ao mérito. Conta a história desse troféu. Da camisa. Depois você conta do troféu. Da camisa é o seguinte, essa camisa do Mesquita, eu joguei 10 anos no Mesquita direto. Eu só joguei no Mesquita, nunca joguei em outro clube, né? Umas coisas furtivas que eu fiz fora do Mesquita, futebol de campo, é claro, foi jogar no time da Brahma. A Brahma, antigamente, a fábrica era na Marquês de Sapucaí. Então, eles tinham um time de futebol lá na Brahma. E era o seguinte, Marcelo, o que acontecia? Antigamente, tinha um campeonato chamado Campeonato Classista, que era um campeonato entre empresas, tá? E a Brahma perdia. Saía no jornal, a Brahma perdeu, não sei o que lá. E a Brahma, a direção da Brahma era da Alemanha, os diretores eram alemães. Então eles mandaram acabar com o time. Acaba com o time que Brahma não pode sair perdendo. E o time era da Associação dos Empregados da Brahma. Então o que eles fizeram? Eles trouxeram o jogador de fora e davam um bicho suculento, né? E eu tinha um bicho forte. Eu tinha 2 amigos do Banco de Areia, Dininho e Rogério, que trabalhavam na Brahma. Dininho é meu grande amigo, lateral esquerdo, um dos melhores que eu vi jogar aqui na região. Tá? Aí o Dininho me levou para a Brahma,
para me jogar na Brahma, porque tinha um dinheiro. E eu tinha 19 anos, eu não trabalhava. Então aquilo me fazia falta. Eu fui jogar na Brahma, né? E esse troféu Honra Mérito foi o seguinte: lá a Brahma inaugurou um campo de futebol lá em Campim, lá em Campim, que foi o campo da Brahma. Aí teve um jogo, Brahma do Rio de Janeiro contra a Brahma de Minas Gerais, para inaugurar esse campo de futebol. E eu fiz o primeiro gol nesse jogo. Aí, como eu fiz o primeiro gol, eles me deram um troféu. Então, o Honra Mérito foi o primeiro gol que eu fiz entre Brahma do Rio de Janeiro e Brahma de Belo Horizonte. No baile do Mesquita. Não, sabe o que eu fiz? O bicho era gordo? O bicho era gordo. Aí o que você fazia com o bicho? Não, ia pro Mesquita de noite. De noite pra gastar com as namoradas? Gastar com as namoradas. Ó, gente, o Rui era solteiro, daí era 19 anos, né, Rui? 19 anos, né? Aqui a galera aqui, ó, batendo papo aqui, ó. Ó, depois a gente vai entrar nesse assunto do Ailton Neves, falou assim: Rui, fala das conquistas do futsal pelo tênis. O Rui trouxe até uma faixa de campeão. Já a gente vai falar aqui no Agito Esportivo, né? Sobre o futsal. Uma pergunta que agora fugiu. Foi da camisa e do troféu, eu já falei. Do futsal que vou falar depois. Ah, não, tem aqui, ó. A Rosiane falando aqui, ó. Qual foi o maior desafio ou dificuldade de jogar e enfrentar? Beijo, sogrão. Muito orgulho de você, te amamos. Benjamin e Luana também estão te assistindo a live. Isso mesmo. Essa é minha nora querida, que eu já disse, já me deu 2 netos queridos, minha nora lutadora. Minha nora é advogada, tá? Ela trabalha muito, ela é uma pessoa que trabalha home office, né? Às vezes em quando tem que ir no escritório, cuida de 2 filhos, cuida da casa, cuida do meu filho, cuida de todo mundo. Beijo, minha nora. Olha só, o maior desafio que tem jogar no futebol, o futebol exige muito esforço. A pessoa pensa que futebol é lazer, mas mesmo naquela época, exige esforço. Então, o maior desafio foi eu não ser seduzido pelo futebol. Entendeu? Como eu tinha essa formação de casa, de trabalho, de estudar, essas coisas todas, eu não fui seduzido, eu não me aventurei. Né? Eu fui trabalhar e construir minha vida profissional fora do futebol. Então, o maior desafio foi eu não ser seduzido, sabe, Marcelo? Pô, legal. Não fui seduzido, não. O Gugu, treinador da seleção iguaçuana, falou assim: parabéns pela entrevista, como sempre, grandes nomes do futebol de Nova Iguaçu, futebol iguaçuano, porque na época era igual futebol iguaçuano, né? Cadê aqui? Muito. O Ailton dos Anjos. O seu cunhado aqui tá te mandando um abraço aqui, ó. O Jonas, meu cunhado, melhor cunhado e bom de bola. Aí tá fazendo uma média contigo aí, o cunhadão aí. Rapaz, esse cunhado aí é muito bom. É gente boa? Muito bom. Ele trabalha com obra, sabe? Então, cara, esse cara é um, como é que eu posso dizer? É o cara que não chega de manhã, sai de noite na obra, trabalhando, se aperfeiçoando. Gosto muito do meu cunhado, sabe? O Ailton dos Anjos, muito bom ouvir essa história que sempre ouvimos dentro dos momentos em família. Agora estão sendo contados para todo o Brasil. Parabéns, meu tio. Isso. O Ailton dos Anjos é meu sobrinho, tá? Esse meu sobrinho é um sobrinho, assim, espetacular. Sabe aquele sobrinho que deu a volta por cima? Sabe? Que estava assim naquela, ninguém acreditava nele. De hoje em dia ele se formou, é gerente de empresa multinacional, gerente financeiro, sabe? Está com a vida estabilizada. Ô Rui, no futebol amador tem muita história, né? Fora dos bastidores. Tem alguma história curiosa, emocionante, né? Uma resenha que você pode contar aqui? Posso contar, sim, posso. Vou te contar uma história que me marcou até hoje. Vou dizer o que aconteceu. Era campeonato iguaçuano. Fomos jogar Mesquita e Morro Agudo no campo do Morro Agudo, tá? Então, levaram um rapaz para jogar, eu não esqueci o nome dele aqui, que já tem muito tempo, mas o fato é que eu nunca esqueci. Se fosse o Zila lembrava, né? Zila não. Zila... Para ter uma memória igual a do Zila, não tem. Não, memória igual a do Zila eu nunca vi. Então, o que aconteceu? O campo do Morro Agudo, o Zila jogou lá, você conhece, fica o campo e o alambrado perto do campo, perto do campo. E esse cara, que eu não esqueci o nome dele aqui agora, ele foi jogar
foi apresentado, ó, trouxe um cara aqui para jogar, ele joga bem, esse negócio todo. Aí levaram ele para o campo do Morro Agudo. Chegou lá, ele entrou no segundo tempo. Entendeu? No decorrer do segundo tempo, ele entrou no jogo. Só que ele começou não estava jogando bem, sabe? O cara vai estrear, dando bola errada, né? Nervoso, dando bola errada, essas coisas todas. Sabe o que aconteceu, Marcelo? O pessoal do Morro Agudo começou, não vaiou ele, mas, pô, você não joga nada, tem aquelas coisas de torcedor, perto do alambrado. Ele escutou, no final do jogo, sabe o que esse cara fez? Ele abaixou o calção e mostrou o bumbum pra torcida. No campo do Morro Agudo. No campo do Morro Agudo, com aquela torcida do Morro Agudo. Com aquela torcida toda. Marcelo, eu pensei... O tempo fechou? Fechou. Não. Fechou? O tempo fechou. Na hora o tempo fechou. Que ano foi isso, Rui? Sabe, rapaz, não me lembro bem do ano, não, mas eu já estava no primeiro time. Entendeu? O Mesquita era amador, o cara fez isso. Deve ter sido 374. Cara, o tempo fechou. Para mim sair lá do Morro... Para o Mesquita sair do Morro Agudo, foi um problema sério. Queriam pegar o cara, entendeu? E o rapaz, então, esconde daqui, esconde dali, porque ali não tem pouco... Não tem como esconder muito, não. Não tem como esconder muito. Aí o Mesquita era assim, Marcelo. O Mesquita, quando ia jogar fora, o Mesquita ia de táxi, entendeu? O Mesquita trocava de... Depois chegou até... Nós trocávamos de roupa no campo do Mesquita, já chegava, saiu uniformizado, com todo mundo uniformizado, e via um táxi e nos levava para os campos. Terminava o jogo, nós voltávamos, nem entrava no vestiário. Não sei, acho que botaram o cara na mala de um carro daqueles grandes e saímos, cara. E o pessoal nos protegendo, porque nós não tínhamos nada a ver com isso. Queriam pegar o cara de qualquer maneira. Isso é um fato, nunca me esqueci. É uma resenha interessante, né? Abraçando nosso amigo grande, alô Vinícius, meu amigo Mauro. O Mauro Furtado é o cara que mexe aqui na computador, no software. O cara lá de Macapá, hoje com a tecnologia, né? O cara faz todo esse serviço em outro estado, aqui para a Rádio Opção. Ô, Mauro, o que aconteceu? Segue o líder, o Mauro Botafoguense. Ano passado ele ficava assim comigo. Marcelo, segue o líder. O que aconteceu esse ano, Mauro? Um beijo no seu coração. Ô, Rui, tem uma pergunta aqui, ó, do Alexandre Magalhães. Você se arrepende de não ter se dedicado somente ao futebol? Alexandre Magalhães, trabalhou comigo, o Alexandre é engenheiro, tá? Trabalhou comigo na Casa da Moeda. E Alexandre, antes de eu responder a pergunta dele, você sabe uma coisa marcante da vida do Alexandre? E eu vou contar aqui em público. O Alexandre teve toda uma carreira profissional dentro da empresa, mas se lembra da Olimpíada aqui no Brasil? 14. Então, foi 2014. O Alexandre foi o responsável... Não, ele era superintendente na época da empresa, de fazer toda aquela cunhagem da moeda, de ouro, de prata, de bronze, sabe? Porque a moeda da Olimpíada foram feitas na Casa da Moeda, as medalhas, né? E o Alexandre foi o responsável. Responsável, tão legal. Foi o responsável, Alexandre Magalhães, né? Alexandre Magalhães, Grilo. Deixa eu responder a pergunta dele. Alexandre, eu não me arrependo, porque eu já disse inicialmente, eu tive que fazer uma opção na vida. Então, a opção foi o seguinte, meu pai, desde o início, não queria que eu jogasse futebol. Então, veja bem, conforme eu te disse, Marcelo, casa de ferreiro, espeto de pau. Todo mundo chegava, não, tem que levar o Rui, tem que jogar não sei aonde, jogar ali, jogar lá. Mas como é que vai falar com meu pai, que ele era o empresário de futebol? Como é que a pessoa vai dizer, nossa, seu Bituca, eu vou pegar meu pai... Eu já conhecia, foi jogador, já conhecia todos os bastidores. Eu conhecia tudo. Não ia contar a história para ele, que ele não ia cair na história. Não ia cair na história. Meu pai era patriarcal, sabe como é que é a família patriarcal, né? Pai fala, o filho obedece, né? Sabe como funciona isso. Então, eu não era um rebelde igualzinho. Ainda bem aqui, ó. Os nossos ouvintes, né? Foi 2014, o grande falou 16 Olimpíadas, 14 foi a Copa, ele falando. Ainda bem. 16. Foi a Olimpíada e o Alexandre foi o responsável por toda aquela estrutura de organização das medalhas para a Olimpíada. Isso. O Zila vai botar a camisa aqui, ó. O Rui, craque da seleção iguaçuana. Era orgulho, né? A galera, naquela época da seleção iguaçuana. Eu disputei o campeonato de seleções, né? Chega um pouquinho mais para cá, Rui, para ver se Zila aparece aqui na nossa telinha aqui, ó.
Não apareceu, não. Não, é porque tem aquele delay, né? Aquele delay. Aqui, Rui. Abri aqui o microfone pro Rui. Apareceu o Zila aqui, ó. Aqui no Agito Esportivo. Tem sempre aquele delay. Aí a galera que tá em casa tá assistindo. O Marcos Paulo aqui, ó. Mestre Rui. Aprendi com ele na Casa da Moeda. Marcos Paulo. Hoje Marcos Paulo Martins. Marcos Paulo, hoje ele é o superintendente. Tá aberto aqui? Marcos Paulo, meu grande amigo Marcos Paulo. Hoje o Marcos Paulo ele é o superintendente financeiro da empresa, da Casa da Moeda, o grande amigo. Trabalhamos juntos, tá? Grande amigo Marcos, prazer ter você aqui. Dando essa força aí. Não esqueça, pessoal. Do like. Faltam 7 likes pra gente bater a nossa meta. 7 likes pra gente bater a nossa meta. Isso, vamos dar força. Zila Cardoso, meu amigo, meu irmão, um carinho, um respeito muito grande. Eu acho que se meu saudoso pai tivesse vivo hoje, ele ficaria muito feliz sabendo que eu tô fazendo parte, o Zila tá fazendo parte aqui do Agito Esportivo, trazendo essas feras do futebol. Acho que ele ia ficar muito feliz. Zila, o microfone é seu da Rádio Opção, do programa Agito Esportivo, para você fazer uma pergunta, umas perguntas para esse craque. Fazer pergunta para o Rui não é o caso do momento, Marcelo. Essa pequena minha participação. Mas faz aqui, umazinha, só umazinha. O que você achou da formação do meio-campo na formação do time profissional do Mesquita, Rui Guedes e Zila? Como foi isso? Deixa eu falar para o grande público do Marcelo. O Zila, eu e Guedes, nós tínhamos um temperamento calmo, né? Aquele jogador calmo, assim, não era impetuoso. Aí veio o Zila. O Zila era impetuoso. Então, veja bem o meio-campo. 2 jogadores calmos e um impetuoso. Só que o Zila tinha uma característica. Quanto mais o cara encostasse nele, tentar ser aquele. Puxa, saiu isso. Quanto mais o cara encostasse nele. Quanto mais o cara encostasse nele, quanto mais o cara batesse nele, mais ele ia para cima. Agora só o meio-campo. 2 caras de temperamento calmo e uma pessoa impetuoso. Então o pau cantava, porque quando o cara não encontrava o Zila, ele encontrava eu e o Guedes. Tem que bater em alguém. Então esse cara aqui do meu lado me deu muito problema. Mas veja bem, resolvia. Ele dava problema, mas resolvia. Mas, pô, Zila, apanhei muito, Cadiutu, cara. Rapaziada do Pé na Cova aqui ligado no Agito Esportivo. O Florentino aqui, ó. Grande abraço, meu irmão, Rui. Esse foi craque da família, Florentino Neto. Esse é o meu irmão, Florentino. Ele é pai do Renan. Renan jogou no Fluminense. Está em Brasília, Florentino. É corretor de imóvel. Está lá em Brasília assistindo um programa. Alô, meu amigo Netão. Jogou no Mesquita também ele. Jogou no Júnior do Mesquita, né? E sempre jogou bem. Jogou muita bola. É isso que eu gosto do convidado. É isso que a galera do futebol amador tem que fazer. O Rui espalhou o link para todo mundo aí. Quantas personalidades, quantas pessoas, né? 4 estados, né, Zila? 4 estados. Nós já temos uma participação efetiva, né? O nosso Júnior sempre entra no programa também, que é de Brasília. Sérgio Barreiro de São Paulo. Djalma, às vezes de Natal. Entrou o nosso amigo Mauro Furtado de Macapá. Tem o outro que entrou de Manaus. Tem o nosso amigo Lelo, lá direto da Flórida, que está sempre participando. Ele morou ali na Luiz de Lemos. Né? É isso. Ó, 3 pra gente bater a meta, hein? Vamos bater a meta. Vamos bater a meta. Marcelo, o que me traz aqui, aproveitando o ensejo da participação do Rui no programa, né? O que me traz aqui, nesse momento, é enaltecer a atual diretoria do Mesquita. Semana passada, eu tive um problema para resolver em Edson Passo, né? E após a resolução, eu falei, poxa... Já estou aqui, né? Estou por aqui, vou dar uma passada no Losadão para ver como se encontra o Mesquita Futebol Clube, né? E lá chegando, eu deparei com o diretor Arley. Cara, ao botar o pé no Mesquita, a recepção que ele me atendeu foi de primazia, sabe?
pô, é foto, café, água, de primeira qualidade. E não menos, poxa, eu vou apresentar aqui ao público, né? Ele me premiou, foi lá dentro. Pegou uma camisa do Mesquita. Na administração, pegou uma camisa do Mesquita e me fez a doação, né? Memorável, o que eu representei para o Mesquita Futebol Clube. Cara, isso pra gente... Um simples gesto que faz uma diferença muito grande, né, Zé? Com certeza. É o quão significativo que nós fomos para o engrandecimento do clube, né? E hoje a gente agradece essa nova administração do Silvio Arcari, do Arley, né? E torcemos, né, Rui, que o Mesquita volte aos grandes louros que teve no passado. O Mesquita teve teve gestões ali, Zila, desastrosas, né? E o Silvio Arcari, ele brinca comigo, eu te apoiei lá em 2001. Por quê? Na verdade, foi o inverso. Eu fui lá para apoiar o Silvio, acabei comprando um barulho e me lancei candidato. Mas o Silvio sempre foi um lutador pelo clube, né? E na época do Silvio, ali em 2001, 2000, o Mesquita tinha um convênio com Madureira. Tá? O Silvio era um dos protagonistas desse convênio, né? O outro presidente que assumiu, né, que não está mais aqui entre nós, o Mauro Cacau, deu uma pernada no Silvio, a grande verdade foi essa. E o projeto que o Silvio tinha do Mesquita Grande acabou sendo paralisado em função dessas confusões que teve. Ainda bem que ele retornou ao Mesquita, tá? Ele é uma pessoa lutadora, sabe, guerreira, e tem muitos contatos com outros clubes, tá? Ele vai resgatar o Mesquita, com certeza. Rui, eu me lembro ainda, né? O Silvio, naquele tempo, nosso jogador, 1975, 1976, cara, o tamanho do deslocamento que ele saía lá do Cormorama. Ele era da Vila Emil, né? Ele jogava no Canarim, ele era centroavante. Então, aí quando encarava o Mesquita era pedreira, não tinha problema. Mas aí tocou no coração dele. Pô, ele ia para nos assistir com o maior Não, mas o Silvio ele era do Canarim, mas a vida dele foi no clube, do Mesquita. Aí o Silvio falou que a camisa do Rui está separada. O Alexandre perguntou aqui, ó. O Alexandre Magalhães perguntou ao Zila e ao Rui: quem será o campeão brasileiro? Olha, o Alexandre é flamenguista, mas daquele flamenguista muito... daquele flamenguista, meu amigo, o Alexandre é doido danado. Alexandre, ó, vou fazer uma média contigo. Vai ser o Flamengo, meu grande amigo. Aí, a sua camisa tá lá, o Silvio falou, ó. Eu vou lá pegar aí, Silvio. Vou passar aí para pegar a camisa, hein? Vou marcar aí contigo, vou pegar, hein? Poxa, ainda teremos o prazer, né? De passarmos lá os momentos aí... para a gente trocar uma ideia, relembrar aqueles tempos. Isso. Não só eu, você, Rui, mas com outros amigos aí que... Nós temos amigos que jogou, vida, né? Tem Cocada, eu soube que Cocada mora ali perto da Chatuba, ali tem um comércio. Geleia, meu amigo Geleia. Aqui, ó, seu irmão Valdo falou aqui, ó, nosso pai foi artilheiro do Campeonato Baiano. Isso, foi mesmo. Meu pai, ele jogava na seleção baiana e jogava no Galícia. Aí o Canto do Rio, na época, comprou ele. Ele veio para o Rio de Janeiro para jogar no Canto do Rio, que disputava o Campeonato Carioca. Meu pai fez 18 gols no Campeonato Carioca, pelo Canto do Rio. Aí o Bangu trouxe ele. Em 57, o Bangu comprou ele. Entendeu? Então, meu pai tem uma história no futebol, porque você sabe que o futebol tem dois lados, né, Marcelo? Tem aquele lado da propaganda, que o grande público vê, e tem um lado também, quem mexe no futebol. Verdade. Quem mexe no futebol, quem aí, é do meta ambiente, batida, sabe? 70 likes. Meta batida. Rui, bateu a meta, Marcelo? Bateu a meta. Então valeu a pena ter vindo. Valeu a pena. Ô, Rui, também enaltecer, né, o teu pai, que ele também foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, né? Juntamente com aqueles grandes técnicos também que tivemos Orlando, aí, Jair Moré, Orlando, Jorge Vieira. O Zilo está trazendo um aspecto aqui, meu pai, ele respirava futebol porque o meio de vida dele era futebol, era bola. Ele ganhava dinheiro com bola, né? Meu pai era assim. Então, na época, não era CBF, era CBD. CBD. Que era ali na Rua da Alfândega, que era a sede.
Então, meu pai, ele foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol. O número dele aqui, eu mostrei o Marcelo aqui a carteirinha, é 47, né? O número da inscrição dele. Então, ali era o ambiente do futebol. A sede da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol era na sala da CBF. Rui, e o nome dele ainda perpetua Mituca. lá no livro de ata da fundação da Milton José dos Anjos. BTF. Meu nome do meu pai era Milton José dos Anjos, chamado de Mituca. O meu amigo Rui, sobre a faixa aí de futsal, o pessoal querendo que você fale um pouquinho do futsal, pô. Deixa eu ver se dá pra ver. Isso. Do futsal, ó. Isso aqui foi campeão tá dando para ver aí? Isso aqui foi campeão. Fui campeão do futsal pelo Tênis Clube de Mesquita, em 74, né? Agora, não era fácil ser campeão do time do Tênis Clube de Mesquita, porque em Nova Iguaçu, o maior time que tinha em Nova Iguaçu era o Esporte Clube Iguaçu. Isso aí é um fato real. Referência, né? Referência. Esporte Clube Iguaçu era um timaço, né? Era Ivan, Del, Paulo, Zé Hélio, Cabral, era um timaço. Depois veio a Ademir, era um timaço. E nós conseguimos ser campeão, Marcelo, em 74. Com esse time. Talvez não fosse essa formação, tá? E você tem uma ideia, Marcelo, esse time do Tênis Clube que foi campeão em 74, esse clube do Mesquita que foi campeão em 74, eu estava no CPOR, tá, Marcelo? Aí o que aconteceu? Eu fiquei um tempo no CPOR, depois eu fui ter que fazer um estágio na tropa. E aí, estágio de aspirante. Então, eu larguei o tênis, não quis ficar no tênis, entendeu? Porque eu estava com minha vida, já estava pensando em outras coisas na vida. Eles foram jogar, sabe aonde? Naquele clube lá em Bangu, esqueci o nome agora do clube, o clube que eles foram jogar, foram campeão carioca de salão com esse pessoal. Era Serginho, eu não esqueci, tinha outro goleiro, Tim Ronqueira, que é o Pato Roco, eu, Claudinha ali. Só eu que saí, eles foram, entendeu? Aí foram campeões lá. Foram campeão carioca esse time daí. E o Eli foi ser seleção brasileira depois. Abraçando o Olímpio, seu João Carmari, ligado. Brasília, aí, mais um ouvinte nosso de Brasília, Olímpio, sempre participando aqui do programa Agito Esportivo. 20h02, você ligado no Agito Esportivo. Pra gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta pra gente terminar aqui no Agito Esportivo. O que o Mesquita Futebol Clube significa para ti? O Mesquita, para mim, eu tenho uma ligação com o Mesquita muito forte. Primeiro que a minha esposa eu conheci no Mesquita, né? Então você vê a ligação que tem, Marcelo, né? Ô Rui, Zila, naquela época os bailes, né, conseguiu... Zila, fala aí, Zila. Naquela época, nos bailes, né? Tem muita gente aqui que vai vir aqui na Rádio Opção que conseguiu o casamento nos bailes dos clubes, Zila? É certo. Entende? Marcelo, eu também tive uma emblemática no Mesquita naquele tempo, né? A gente jogava no Mesquita e... Os bailes eram lá. Era o leão, né? Tu gostava das fêmeas e aí a gente saía a caça, não era, Rui? E aí, por cargas d'água, você falou com o teu cunhado, né? O cara mais sábio da vida foi meu cunhado. Pô, me apresentou a irmã dele, pô, falou, esse daí vai ser teu esposo. E eu casei. Aí, mas o que ocorre? Eu comecei a trocar as ideias com hoje minha esposa, né? E aí, jogando no Mesquita naqueles bailes, ela passou a acompanhar. Chegou lá, cara, pô, já tinha aquelas barangas, né, rapaz? Aí tive que abrir de mão com as barangas para poder ficar com ela. Não tem jeito, não tem jeito. Marcelo, eu só queria, antes de terminar o programa, dar uma mensagem seguinte. Aproveitar a sua grande audiência, né? Você é
Eu quero te parabenizar primeiro também pela tua simpatia. Eu acho que o teu nome tem que ser Marcelo Simpatia, né? Não é Marcelo Melo, não. E aí, a tua audiência, o seu programa, a luta que você tem aqui de fazer um programa dessa natureza. Você é uma das poucas vozes, Marcelo, da comunicação aqui em Nova Iguaçu, no meio esportivo, porque, veja bem, Nova Iguaçu, lá no passado, na década de 70 até a década de 80, nós tínhamos grandes comunicadores, grandes empresas de comunicações, Jornal Hoje, Correio da Lavoura, que está vivo até hoje, Rádio Solimões. Nós tínhamos grandes veículos de comunicação. E a tecnologia chegou, as coisas mudaram, né? E você resiste. Por isso que é importante dar esse like, porque esse like daqui, a plataforma YouTube, ela pode, então, divulgar mais o programa e você permanecer no programa. Né? Tinha muita coisa para falar, o tempo é curto, a grande verdade é essa. Vamos fazer Rui Rei 2. Vamos fazer Rui 2. Vamos fazer. Nós fizemos com... Foi Gugu, né? E eu queria falar aqui, por exemplo, um aspecto importante de Nova Iguaçu. Eu sou estudante de logosofia, tá? Eu estudo em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tem uma sede da Fundação Logosófica desde agosto de 1994, tá? Onde fica, Rui? Ficava aqui na rua Paulo Florer Machado, lá do outro lado, tá? Então, o que acontece? É uma ciência que eu queria falar aqui contigo no seu programa. Porque o que acontece? É uma ciência voltada para a vida, para você crescer, para você evoluir na vida, né? É uma ciência da vida, Marcelo. Tá? O crescimento. Né? O crescimento individual. Eu sei que você sempre prega aqui o teu modo de ser, você também é uma pessoa que prega o crescimento espiritual, tu prega o crescimento, você é uma pessoa muito positiva nesse aspecto, né? E louvado. Rui, eu sempre pensei e sempre vou pensar assim, isso daí é bíblico, né? O nosso livro sagrado, que é a Bíblia. Se você pensar pequeno, você vai ser pequeno a vida toda. A águia, como é que a águia ela quanto mais alto, solta para que eles aprendam a voar. Então, nós temos que voar igual águia. Então, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos de tudo, mas você pode ter certeza, nada resiste ao trabalho. E com muita fé em Deus, com muita ajuda dos amigos, igual você falou assim, é muito importante a galera compartilhar. Você que não assistiu, você compartilha, assiste na TV, se inscreva no canal, porque o canal pode ser monetizado. A partir do momento que o canal for monetizado, a gente vai poder ter ganhos através dos vídeos do YouTube. Né? Isso então mesmo, é muito Marcelo. Importante. E principalmente o Nova Iguaçu, Marcelo. Porque a Baixada Fluminense, só para ter, assim, não me alongando muito, nós temos mais ou menos uma base de 12 mil a 13 mil, de 12 a 13 municípios na Baixada Fluminense, tá? Então, dá uma média de 4 milhões e meio de pessoas que nós temos aqui na Baixada Fluminense. Se 1% se inscrever no canal, tá bom. Tá bom. 1%. Tá bom. Tá. Ô, Rui, como nós fazemos aqui, sempre aqui no Agito Esportivo, é uma pequena e singela homenagem para as pessoas ilustres do futebol e do esporte da Baixada Fluminense, né? A Golzila vai tirar uma foto aqui nossa aqui, ó, a gente publicar nas redes sociais da Rádio Opção. Você receba aqui da nossa emissora, em nome de Zila Cardoso e Marcelo Melo, um certificado, né? As pessoas ilustres do que contribuíram para o esporte da nossa região. Aquilo que eu falei para você no início, eu torno a repetir. As pessoas que fizeram história no futebol e também no esporte, elas devem ser homenageadas em vida. Depois que morrer, virar estádio de futebol, virar rua, as homenagens têm que ser em vida. Então, primeiramente, eu quero te agradecer, né, pela sua simpatia, por você ter tirado um tempo de vir aqui abrilhantar ainda mais o programa Agito Esportivo. Que Papai do Céu possa estar te abençoando, te cobrindo com chuva de bênção. Foi muito bom e a gente vai ter o Rui Rei, parte 2. Olha, quero sim, Marcelo. Eu estou encantado aqui com você. Marcelo Simpatia, eu quero dizer agora. Marcelo Simpatia. Marcelo Melo Simpatia, pronto.
Eu tô meu amigo Zila, amigo de muitos anos, amigo leal, valente guerreiro. E mandar abraços especiais aqui, que sei que está assistindo o teu programa. O Branco, Pitita, Fabiano, que já esteve aqui, né? Pessoas especiais, meus amigos. Tem um jogador nosso aqui da nossa geração, agora chamado Picolé. Ele foi campeão agora em todos os tiros que você pode imaginar. No Amador, no 40, agora ganhamos lá em 50, lá em Queimados. É o cara que mais jogou no futebol amador e joga mais do que o Branco. Joga uma coisa. O Branco não vai gostar disso, não, Marcelo. Aí ele fala: Picolé que eu conheço que fez na sorveteria. O dia que você encontrar com o Branco, você fala assim: falaram lá no Agito Esportivo que o Picolé jogou mais do que você, Branco? O Branco é interessante, eu gosto muito do Branco. O Branco ele faz aquela análise cruel do cara. Né? A análise do Branco é cruel. Tu não jogou nada. Não amarrou chuteiro de ninguém, pô. O Branco é terrível. Irmão, obrigado, Rui. Que Deus te abençoe sempre, tá? Tá bom, obrigado, Marcelo. Você... Valeu, Fabiano! Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Assista depois do programa Agito Esportivo em casa, na TV, no multimídia do carro. Assista o Agito Esportivo, se inscreva, deixe um like. Muito obrigado pelo carinho. Próximo encontro amanhã, a partir das 19 horas. Antes de você ser grande, você tem que ser pequeno. Ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Boa noite e até amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir. Aquele abraço! Você ouviu na Rádio Opção Agito Esportivo.